As saúvas cortam as folhas mais frescas e levam para casa essa matéria vegetal em grandes quantidades. Isso tudo vai se transformar em um rico composto orgânico. São ninhos subterrâneos gigantes, grandes salas de construção elaborada. E esses fragmentos de folhas alimentam os fungos. O ninho da formiga saúva pode chegar ao tamanho de um carro. Fungos que, por sua vez, são o café da manhã, o almoço e o jantar das formigas. A CEO desse enorme agrobusiness é uma fêmea, a rainha. As formigas, como outros insetos sociais, vivem em sociedades dominadas pelas fêmeas. Os machos são produzidos em uma época do ano e só servem para inseminar as fêmeas e morrer. O corte industrial de folhas fica a cargo das fêmeas, sobrando poucas opções de carreira para o macho. As saúvas conseguem carregar 50 vezes o próprio peso. Nascidos de ovos não fertilizados, sua única missão é inseminar uma pretendente à rainha. A nova rainha saúva nunca mais vai precisar da companhia do macho. O lugar dele ao sol é lindo e breve. Em alguns casos, os machos são relegados a papéis insignificantes, tirando a reprodução, que é muito significativa. No mundo das cortadeiras, as fêmeas são o sexo de prestígio. Mas em outras espécies, são os machos que se destacam, graças a um benfeitor improvável. No sudoeste da Inglaterra, os estorninhos europeus aproveitam a manhã ensolarada. Mas esses pássaros matutinos não comem apenas minhocas. A poluição humana se encontra na comida aqui, incluindo o hormônio sexual feminino, o estrogênio. Vem do lixo dos nossos banheiros e de fábricas de produtos químicos. O estrogênio pode destruir rapidamente alguns comportamentos sexuais e a reprodução dos animais. Os hormônios podem atuar no sistema endócrino do pássaro, mudando o tom da vida, literalmente. Tantos comportamentos dos pássaros são controlados por hormônios. Tudo que afetar os hormônios vai afetar o comportamento deles. Em época de acasalamento, todos os pássaros canoros machos são inundados por uma onda de hormônios naturais. O canto do estorninho dura mais de 1 minuto. É um truque evolutivo para expandir a região vocal em seus cérebros, de modo que cantem canções mais sexy. Mas os pássaros que ingerem hormônios do ambiente estão ganhando uma carga a mais. E cantando ainda melhor. Eles pegam mais garotas? Mas tem um problema. O hormônio extra afeta a saúde dos machos e as futuras gerações podem estar em risco. É desnecessário e muito perigoso para os animais e para nós também. Para outras espécies, a troca de gênero pode ser muito excitante. Que o digam a ciba crossdresser e as vespas que gostam de se aventurar. No mundo ocidental, a mistura de gêneros chama nossa atenção. Nos desfiles de Mardi Gras, isso é comum. As fantasias podem ser mais ousadas. O chique é se travestir e os papéis de gênero se confundem um pouco. Mas talvez os mais impressionantes homens com aparência feminina se encontrem na natureza, no meio da floresta de uma ilha remota. Papua Nova Guiné é lar de um desfile de pássaros com fantasias exuberantes, tropicais e sensuais. Eles exibem penas enormes e caudas de cores vivas e também canções incríveis. Tudo por causa do sexo. Se não fosse o sexo, não haveria quase nada do que consideramos exuberante na natureza. Essas aves do paraíso estão entre as mais bonitas do mundo. E são todos machos. As fêmeas são sem graça, mas detêm todo o poder. As aves do paraíso praticam a seleção sexual, uma das forças evolutivas mais poderosas, primorosamente descrita por Charles Darwin.
A ideia é que algumas características existem não para garantir a sobrevivência do animal, mas para ajudá-los na sedução. Darwin foi ridicularizado por essa teoria, porque se considerava absurdo que fêmeas tivessem senso de beleza, que tivessem um senso estético. Mas parece que Darwin estava certo. Essas fêmeas têm muito senso de estilo e só vão acasalar com o dançarino mais exótico. Por que escolhem um e não outro? Pode ser o sol batendo na cor azul do pescoço. Pode ser o chapéuzinho dele que treme do jeito que ela gosta. Os machos têm que fazer uma performance de horas. Os machos herdam passos de dança dos pais. As fêmeas não têm pressa. Às vezes demoram 6 semanas para escolher. A pressão para que os machos impressionem é muito grande. As fêmeas ficam observando e escolhem aquele que mais agradar. Pela aparência, os machos deveriam estar no comando. Deixamos que pensem que estão. Claro, é você quem manda, querido. Mas, na verdade, são as fêmeas, porque tudo depende da receptividade delas. Para muitas espécies de aves de todo o mundo, só os mais bonitos aparecem. E a dança perfeita leva ao sexo e à próxima geração. Detesto dizer isso, mas os flamingos são os animais mais tontos desse mundo de Deus. São como enfeites de jardim, só servem para isso. Os desfiles de Mardi Gras nunca acabam, nem para os vencedores. Mas os machos da ave do paraíso não são os únicos que aprenderam a dançar conforme a música do sexo oposto. No mundo das vespas, é importante pensar rápido na hora do acasalamento. Esse pretendente fez os movimentos com a asa que são sua marca registrada na corte. A fêmea baixou a antena. Isso quer dizer, eu aceito. O macho sobe na fêmea. Mas eles não estão a sós. Outro macho assiste a cena de sedução e se une a eles. A fêmea faria tranquilamente uma segunda rodada com o outro macho. E o pretendente sabe disso. Quando o serviço é concluído, a fêmea fertilizada vai embora. Para evitar que o concorrente vá atrás dela e a fertilize novamente, o projeto de pai simula a pose da fêmea. E o novato, todo excitado, sobe nele. Ele não se toca que é um macho, não presta muita atenção. É provavelmente por isso que os machos conseguem simular que são fêmeas ou vice-versa. Ih, tarde demais. O intruso percebe que o cara é uma farsa. Quando ele encontra seu objeto de desejo, ela já perdeu a vontade. Não adianta bater as asas agora. Essa flexibilidade de gênero significa que o primeiro pretendente segue sendo o possível pai. A evolução é oportunista e a natureza é flexível. Essa coisa de papéis de gênero rígidos que acreditamos serem normais ou naturais não funcionam na natureza. Se fazer de fêmea é jogo sujo. Mas alguns machos trabalham com outro nível de malandragem. Montanhas do litoral da Califórnia. Não é fácil sobreviver nas alturas para essa espécie de lagarto pintado. Os machos se dividem em 3 grupos de cores. E voam no pescoço um do outro, brigando por território e pelas fêmeas. Esses machões cheios de testosterona formam o grupo dos mais fortes, que possui haréns de fêmeas. Depois deles, vêm os bonzinhos. Eles se contentam com pequenos territórios e uma fêmea. Por fim, os malandros. Eles são menores, mas têm as manhas. Eles não ganhariam dos outros 2 em uma luta, mas fazem uso de outra estratégia. Os malandros desenvolveram uma técnica ousada para pegar as garotas, bem debaixo do nariz dos machões. Eles simulam o comportamento e a coloração das fêmeas. Parecendo uma fêmea, eles conseguem entrar no harém. É como colocar a máscara do grosso. Eu sou uma menina, juro que sou. Sempre fui uma menina.
E esse pequeno macho, que parece uma fêmea, se infiltra, passa pelo grande macho e consegue copular livremente, enquanto o grande macho continua de guarda na porta. Mas os malandros têm que tomar cuidado. Os machões não fogem da briga. No mundo carnavalesco da Barreira de Corais, há vigaristas por toda parte. Entre eles, as especialistas em mudanças rápidas, as cibas. Cada milímetro quadrado do corpo delas é coberto por até 200 bolsas de tinta. Cada uma controlada por seu próprio grupo de músculos. Como telas de TV em alta definição, elas mudam de cor e padrão em segundos. Essas listras de zebra onduladas são sinal de masculinidade e mandam uma mensagem clara. Sou homem e não tenho medo de lutar pela mulher. E olha, ele vai lutar mesmo. Cibas gigantes pesam mais de 6 quilos. Os machos lutam com agressividade pelas fêmeas. Mas graças à inteligente camuflagem das cibas, nem sempre é o mais forte que vence. Este macho não ganha a fêmea no braço, mas pode mudar o visual. O que a ciba é capaz de fazer é o maior exemplo de cross-dressing animal. Enquanto os machos agressivos brigam, o pequeno rapidinho se põe todo colorido e se faz de fêmea. Ele escapa da briga e fica com a garota. Tem macho que é ainda mais habilidoso. Ele se põe entre um macho e uma fêmea e fica da cor de um sexo de um lado e da cor do outro lado. Assim ele se comunica passando duas mensagens diferentes ao mesmo tempo. E ele finge de boa que é uma fêmea. Fica cara a cara com a amante, joga um dos 8 braços sobre ela e deposita o pacote de esperma próximo à boca da fêmea. Exemplo perfeito de multitarefas em um animal muito inteligente. Mais um ponto para o pequenino. Esse é o jeito da natureza de dizer que tamanho nem sempre importa. Por muito tempo se pensou que apenas os machos muito grandes eram capazes de acasalar. Mas hoje sabemos que, na verdade, muitas vezes o cara pode ser pequeno e ter sorte no amor. Ninguém sobrevive no planeta Terra por 150 milhões de anos sem ser casca grossa, possuir um arsenal incrível e ter cartas reprodutivas na manga escamosa. No Pantanal da Flórida, essa mãe alligator prefere construir seu ninho acima das águas inundadas que poderiam levar seus bebês. Mas o ninho alto e seco não apenas mantém os jovens em segurança, também afeta o gênero. Ela não pensa como você ou eu, mas ao distribuir os ovos em lugares diferentes, esses ovos acabam tendo mais ou menos sucesso. Os ovos são incubados onde as águas do rio não vão alcançá-los. O incrível é que, se a temperatura no ninho ficar entre 32 e 33 graus, nasce uma maioria de meninos fortes e saudáveis. Se o ninho estiver poucos graus abaixo ou acima, nascem mais meninas. Mais do que planejamento familiar, o instinto de fazer um ninho gera uma população com razão sexual alterada. Muitos outros répteis têm o sexo definido pela temperatura, mas para esses répteis e sua história evolutiva de sucesso, isso pode ser um problema. Uma das preocupações com relação a muitos répteis que enterram os ovos na areia é que, se o aquecimento global continuar, eles podem entrar em extinção simplesmente porque a temperatura baixa vai deixar de existir. Por enquanto, os alligators vivem com uma mistura de sexos que parece funcionar.
Mas com relação aos gêneros, o mundo nem sempre é perfeito. No sedento deserto australiano, uma substância rara está prestes a cair do céu. Algo que muitos locais não veem há muito tempo. Chuva. Para sobreviver em condições extremas como esta, é preciso planejamento. Adaptação essa que os marsupiais australianos conhecem bem. Para algumas fêmeas do canguru de Bennett, as condições ambientais interferem no gênero de sua prole. Quando a chuva cai e o pasto está bom, as mães produzem mais filhos do que filhas. Em tempos difíceis, é a situação inversa. As fêmeas nascem em maior abundância. Mas por quê? Pode ser porque apenas machos fortes conseguem acasalar. Para ser um macho de sucesso, é preciso crescer forte. E vamos supor que para isso seja preciso começar bem e ter boa nutrição no ventre da mãe. Podemos imaginar que fêmeas em boas condições têm mais chances de ter filhos. E fêmeas em condições ruins têm mais chances de ter filhas, já que as fêmeas não precisam começar tão bem na vida quanto os machos, que sem esse bom começo têm menos chances de acasalar depois. Uma razão de gênero bem misturada tem servido de mecanismo de sobrevivência para muitos animais, incluindo os homens, mas não devemos nos meter nisso. Mas para algumas espécies, o desequilíbrio de gêneros funciona bem. Às vezes, são as mães que acabam sobrando. Abram alas para os superpais. No reino animal, nem todos os superpais só levam em consideração o interesse da prole. Aqui, nas vastas estepes da Ásia Central e pastos do Cazaquistão, vive o hamster jungariano. Esse pai, que não passa de 10 centímetros de comprimento, é um monstro quando se trata de suas obrigações. Ele não apenas cuida do filhote. Quando chega a hora, ele é a parteira. Ele faz o parto e toma todo o cuidado com os bebês. Com o papai ajudando, 95% dos filhotes sobrevivem até o desmame. Se a mamãe fizesse o trabalho sozinha, menos da metade viveria tanto. Mas o papai será recompensado de várias formas. A mamãe recente pode engravidar novamente poucos dias após o parto. E o papai também dá uma mãozinha aí. É uma boa maneira de amarrar a mulher. Veja só, eu tomo conta das crianças, não saia daí. Em 2 dias eu estou voltando. Sem demora, outra ninhada de hamsters jungarianos está a caminho. Ele cria o próprio inferno. Lá vem ele de novo. E mais uma vez, é tanta criança. Sei lá se eu teria tanto filho só para poder transar. Só um hamster optaria por isso. Na natureza, uma paternidade iminente pode gerar comportamentos muito bizarros. Debaixo destes arrozais calmos e tranquilos, nada um pai com personalidade dupla. O peixe lutador siamês ou beta macho não deixa barato. Os betas são muito vendidos como animais de estimação porque são bonitos, mas são muito agressivos. Só se pode ter um macho desses por aquário. Os machos sobem à superfície para engolir ar e continuar lutando. Mas quando chega a hora de acasalar, esses machos põem as manguinhas de fora e começam a fazer bolhas. Esses machos, com instinto de ninho, criam gentilmente um berçário flutuante. Depois, na força bruta, ele luta para submeter a fêmea. Ele tem que pegar a força para que os ovos dela e os espermatozoides dele não se percam.
O macho suga os ovos fertilizados e os cospe dentro da manta de bolhas, onde ficam seguros e o pai pode observá-los. Com seu instinto de luta de volta, o novo pai fica de guarda. Eles protegem os bebês, garantem que os predadores não se aproximem, ficam de guarda até os ovos eclodirem ou mais tempo. E a mãe? Bem, ela fica na reserva, ocasionalmente salvando algum ovo que caia do ninho. Mas o pai é a babá oficial. Muitos estereótipos de gênero que temos na sociedade humana não correspondem ao que se vê no reino animal. Pensamos em macho e fêmea, mas o que é normal ou anormal para os humanos não necessariamente o é para outras espécies. Em se tratando de swing animal, a única regra é: o que funcionar, ganha. Em algumas espécies de lagarto-rabo de chicote, há escassez de macho. Eles entraram em extinção, o que não impediu as fêmeas de se reproduzirem. Com toda a obsessão do reino animal por sexo, é surpreendente que não seja sempre necessária a existência de machos e fêmeas. Em algumas espécies, há apenas um sexo. O tamborilar dos pequenos lagartos rabo de chicote ainda pode ser ouvido graças a uma adaptação evolutiva milagrosa. As fêmeas são perfeitamente capazes de se reproduzirem sozinhas através da chamada partenogênese, ou nascimento virgem. Na reprodução sexuada, a prole normalmente herda cromossomos da mãe e do pai durante a fertilização. Mas as fêmeas do lagarto rabo de chicote já têm em seus ovos 2 conjuntos de cromossomos. Por isso dispensam um parceiro. Nem todos os animais conseguem. Se pegarmos os mamíferos, nenhum consegue uma proeza dessas. É uma clonagem sem sexo, mas tem seu preço. Se você não faz sexo, seus filhos são exatamente como você. E quando todos os indivíduos são idênticos, a espécie como um todo pode ficar estagnada. Sem a introdução de novos genes, esses lagartos assexuados nunca vão evoluir para uma espécie mais forte e adaptada. O perigo desse tipo de clonagem é a perda de diversidade genética. A natureza e a evolução são movidas pela diversidade. As fêmeas de lagarto dispensaram os machos, mas em outra espécie, todos os animais são machos e fêmeas. Se você é uma lesma lenta que se arrasta pelo chão, come alga e não enxerga bem, pode ser difícil encontrar o amor verdadeiro. Mas as lebres do mar não têm com o que se preocupar. Elas podem acasalar com qualquer lebre do mar que encontrarem. Elas são hermafroditas. Elas possuem órgãos sexuais masculinos e femininos. Então, elas decidem na hora quem vai fazer o quê. Esses moluscos possuem órgãos reprodutivos dos 2 gêneros. Masculino na frente, feminino atrás. Toda lebre do mar que encontrarem automaticamente pode ser um parceiro sexual. Não tem que procurar um macho se forem fêmea ou vice-versa. Tá aí, transar nunca foi tão fácil. É incrível de se ver. Em um mergulho, dá para ver uma roda de lebres do mar acasalando. E como rola pelos 2 lados, pode se formar uma roda da copulação. No acasalamento, doam esperma à parte feminina de um indivíduo e recebem esperma da parte masculina de outro indivíduo. Os genes se misturam muito bem, obrigado. As lebres do mar são chamadas assim devido aos tentáculos da cabeça em forma de orelha. Clonagem não é problema aqui. É variedade sem fim. Mas se 2 gêneros em um mesmo corpo já é difícil de compreender, imagine centenas. Como uma forma de vida alienígena, alimentando-se de bactérias e fungos,
o bolor limoso se move lentamente pelas superfícies. Algumas pessoas acreditam que é um organismo inteligente, como se fosse um cérebro. Os bolores limosos guardam mistérios maravilhosos que ainda não foram resolvidos. São difíceis de encontrar. Eu achei um na Costa Rica e um biólogo me disse que procurou a vida toda para mostrar aos alunos. Falei que ia mostrar o lugar e o levei até lá. Ele olhava e não encontrava. Ele estava andando e eu avisei que estava pisando no bolor. Ele disse aqui era lindo. Você já deve ter visto porque se espalhou pela internet uma folha em forma de coração com o bolor escorrendo. Eu que achei na Costa Rica, é maravilhoso. Repito, o bolor limoso é como um super-organismo, mesmo sem neurônios interligados nem nada parecido. Ele trabalha em conjunto. O bolor limoso não tem nada de cérebro. É uma organização de várias células diferentes que se unem e trabalham como se fossem uma. Sem forma definida, elas se acham no labirinto sem se perder no caminho. O bolor limoso é uma das criaturas mais esquisitas da Terra. E ela ou elas conseguem se reproduzir. Mas nas canções de amor do bolor, não há homens e mulheres. Essa forma extraordinária possui diversos gêneros. Cientistas especulam a existência de até 500 sexos diferentes, quando todas essas diferentes combinações de tipos genéticos se juntam. Em vez de espermatozoides e óvulos, para trocarem informações genéticas, células vizinhas simplesmente permutam pedaços de material genético. As células não costumam fertilizar umas às outras. Elas tendem a simplesmente trocar informações genéticas. Embora pareça uma única criatura, o bolor limoso, na verdade, é uma orgia de vários indivíduos. Nas montanhas do centro da China, é inverno e muito frio. Época perfeita para os pandas gigantes procurarem abrigo, até que, na primavera, possam, quem sabe, encontrar a parceira dos sonhos. Não para esses caras. Eles preferem ficar o dia inteiro sentados comendo a refeição favorita, bambu. É triste, mas após certo tempo em cativeiro, os pandas perderam a vontade de cruzar. Do ponto de vista humano, o sexo animal pode parecer uma farra, mas não é sempre assim. Na natureza, os pandas gigantes preferem ser solteiros. Mas na época de acasalamento, vão atrás de uma conquista. Já os pandas mimados, nascidos em cativeiro, podem ter se esquecido de como é. Por isso, cientistas os colocaram para assistir vídeos com cenas fortes de casais de pandas mostrando como é que se faz. Há evidências de que certos animais precisam do estímulo visual para entrar no clima e se preparar para fazer sexo. Não sabemos exatamente o que os animais estão sentindo, mas podemos observar um paralelismo entre humanos e animais. O pornô para pandas mostra aos amantes relutantes como é que se faz. E com certeza funciona. Os amantes só precisam mesmo é de orientação. Quando fazemos perguntas que os cientistas não fizeram em grande parte do século XX, por exemplo, o que os animais estão pensando e sentindo, descobrimos que eles pensam e sentem muito mais do que imaginávamos. Atualmente, os programas de procriação em cativeiro estão bombando. E os pandas estão começando a ser devolvidos à natureza.